Ok, boa tarde. Boa tarde, Boa tarde. professor! Sétimo não, dia 7, né, de maio, né, sétimo dia de maio, nono ano, A e B. Vamos continuar falando sobre a Primeira Guerra Mundial. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Quando aparecer aí, me digam, tá? Apareceu. Ok. Pessoal, só para terminar, na semana passada não deu tempo, né, de terminar esses slides da Primeira Guerra, aí nós vamos terminar esse e eu tenho outro slide sobre guerra, Primeira Guerra também, que fala um pouco sobre os números da guerra, tá? A Primeira Guerra, ela não é tão discutida, não é tão pesquisada, não é tão falada quanto a Segunda Guerra Mundial. Mas é um acontecimento importante também, e alguns historiadores falam que, na verdade, Primeira e Segunda Guerra são partes de um mesmo evento histórico, né? As disputas entre os países europeus. A forma como terminou a Primeira Guerra Mundial, a forma como a Alemanha foi responsabilizada e teve que pagar pelo conflito, acabou que gerou um sentimento de revolta e um sentimento de vingança muito grande entre os alemães, que vai ser muito aproveitado pelo Hitler, e isso vai acabar gerando um segundo conflito, né, que é a Segunda Guerra Mundial, que nós veremos também. Até semana passada nós falamos sobre essa questão das inovações trazidas pela guerra, né, aviões, canhões, submarinos, a arma química que foi utilizada também, tá? E aí, acho que falta falar um pouquinho dessa parte do mundo pós-guerra, né? Além das terríveis perdas humanas que nós tivemos, dos danos ambientais e materiais, a Primeira Guerra também causou aí mudanças em todo o mundo. Os países europeus passaram de credores a devedores, tá? No cenário mundial. Eles deviam a quem? Deviam aos Estados Unidos, ok? Eles assumiram uma dívida aí de cerca de 10 bilhões de dólares, que se tornaram aí a principal potência mundial a partir do final da Primeira Guerra Mundial. Estou falando dos Estados Unidos, tá? Então, se antes do início da Primeira Guerra não estava muito definido qual era o país que era uma grande potência militar e econômica, né? O que sabia-se é que a Europa era a grande potência, né? Os países da Europa como um todo eram ali as grandes potências do mundo naquele momento. Mas, pós-guerra, né, o que nós teremos é os Estados Unidos despontando aí como uma grande potência, tá? Por quê? É um país que já vinha crescendo há alguns anos, algumas décadas. É um país que não sofreu com a guerra, porque a guerra foi na Europa, né? A guerra não foi nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não teve prejuízo na infraestrutura das cidades, né? O número de mortos americanos não foi tão grande, até porque eles entraram na guerra já no penúltimo ano. A guerra começou em 1914, eles entraram em 1917, já no penúltimo ano de guerra. Então, é um país que não sofreu tanto com a guerra, e, por outro lado, na verdade, eles lucraram muito com a guerra, porque, no primeiro momento, eles não entraram com soldados, tá? Mas eles forneciam alimento, forneciam armas, forneciam uma série de produtos que na Europa se deixou de produzir por causa do esforço de guerra, ok? Então, na Europa, você vai ter uma destruição muito grande das cidades que não vai ter nos Estados Unidos, por exemplo. Então, isso permite que os Estados Unidos saiam da guerra com um grande lucro, digamos assim, tá? Não tiveram grandes perdas, não tiveram grandes prejuízos e venderam muita coisa para a Europa. Uma onda de greves operárias motivadas por um grande descontentamento social vai varrer a Europa. Como eu disse, a guerra foi na Europa. Então, quando terminou a guerra, em 1918, a Europa, o continente estava devastado. Não só quem perdeu a guerra, quem ganhou também, tá?
A França ganhou a guerra, mas a França terminou bastante danificada, né? A Inglaterra do mesmo jeito. Não está ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? A Luciele não está me ouvindo bem. Aliás, quem é a Luciele? Eu tô ouvindo bem. Ah, então, talvez seja a sua conexão aí, Luciele. Luciane, professora da escola. Lembra não? Alta, magra. Bem-vinda. Pois é, mas ela não está na chamada. Ela entrou Deve ser a internet dela. Entrou depois, foi? Luciele, você é nono A ou B? Parece que é A. Sei não. Ah. Eu vou botar aqui no ar, depois eu confirmo com a direção da escola. Luciele Souza. Bom, vamos lá. A escassez de mão de obra masculina é óbvio, né, é fácil de entender por que havia, ao final da Primeira Guerra Mundial, uma escassez de mão de obra masculina, né, pessoal? A maior parte dos soldados são formados por homens. Então, como morreram muitos soldados, eu vou falar sobre isso quando eu falar dos números, você vai ter, obviamente, uma falta de mão de obra masculina. Esses homens foram recrutados para a guerra, tá? Permitiu aí que um grande número de mulheres ingressasse no mercado de trabalho. Então, vejam como que a guerra ajudou a fazer com que as mulheres ocupassem um espaço que antes não era tão permitido a elas, né? A questão da falta de mão de obra fez com que muitas mulheres assumissem postos de trabalho que antes eram dos homens. Então, até para a questão da luta pela igualdade de condições entre homens e mulheres, a guerra acabou tendo aí uma certa importância. A atuação feminina na guerra ajuda a fortalecer os movimentos de emancipação feminina, tá? Como ocorreu na Grã-Bretanha, 1918, que regulamentou o direito de voto para as mulheres maiores de 30 anos. Olha como a Grã-Bretanha era atrasada também até antes da guerra, né? Até 18 praticamente. As mulheres não votavam. No Brasil também não vão votar até 1934. Né? Nós vimos isso lá quando falamos sobre Vargas. A Constituição que vai permitir o voto feminino e o voto de analfabetos é a Constituição de 1934. Tá certo, Luciano, tudo bem, entendo. Formaram-se governos autoritários na Europa, tá? Fortemente militarizados e caracterizados por um nacionalismo extremo. Pessoal, ser nacionalista, claro que é uma coisa boa. O nacionalismo é você valorizar o seu próprio país, tá? Suas próprias raízes e tal. Mas, quando isso é feito de forma absurda, de forma sem limites, isso acaba se tornando um problema, tá? O nacionalismo extremo, a Segunda Guerra Mundial mostrou o quanto que é um problema essa questão de você ser nacionalista ao extremo. Com o fim dos impérios alemão, austro-húngaro e turco-otomano, vão surgir aí alguns novos países na Europa. Áustria, Hungria, Tchecoslováquia e o Reino dos Sérvios. Croatas, eslovenos, posteriormente chamado de Iugoslávia. Com o fim do Império Russo, formam-se, além da Rússia soviética, a Finlândia, a Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia. Na verdade, a Finlândia já existia, tá, pessoal? Não é que ela surgiu depois da Primeira Guerra Mundial, não. A Finlândia ela era dominada pelo Império Russo. Então, quando a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial, que nós vamos ver isso esse ano ainda, acho que é a próxima semana já, quando a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial, a Finlândia, os finlandeses
reivindicam a sua independência. Então, vai ter uma negociação aí, e a Finlândia consegue se tornar independente da Rússia, ok? Então, esse é um dos desdobramentos da Primeira Guerra Mundial. A economia americana, ela vai conhecer uma fase de prosperidade e esperança, tá? Claro que esse entusiasmo não vai durar muito tempo. Nós já falamos sobre a crise causada pela quebra da Bolsa de Nova York, tá? Uma crise econômica que arrasou e abalou o país no final da década de 20, e aí ela teve uma repercussão mundial, tá? A queda da Bolsa de Nova York fez cair também, como efeito dominó, várias bolsas ao redor do mundo, inclusive a brasileira, tá? O Brasil era um dos principais fornecedores de café para os Estados Unidos. Quando os americanos entraram em crise, deixaram de comprar o café brasileiro, esse café começou a encalhar, e isso gerou também uma crise aqui no Brasil, certo? Terminado o conflito, a maioria dos combatentes da Primeira Guerra retornou à vida civil e procurou retomar seus planos e projetos. Qual é o problema? Na maior parte dos países, o auxílio governamental aos que perderam pais ou maridos e aos que ficaram inválidos foi modesto, né? Não era suficiente para sustentar a família, o que fez surgir aí vários movimentos de veteranos, ou seja, ex-combatentes que estavam passando necessidades econômicas e não eram ajudados por seus governos, ok? Muitos morreram, mas muitos também ficaram inválidos para o trabalho, tá? Perderam braço, perderam perna, ficaram com uma sequela emocional, né, psicológica também. Professor, Oi. Eles receberam alguma indenização, algo assim? Então, é exatamente isso. A indenização que eles receberam não era suficiente para que eles sobrevivessem com dignidade. Então, por isso que vão surgir alguns movimentos, alguns grupos aí, que passam a cobrar do governo uma ajuda mais digna, tá? Até porque eles deram a vida deles pelo país. Então, é de se esperar que o país ampare esses combatentes com dignidade, o que não foi feito. Muitos membros desses movimentos se tornaram militantes políticos. Aqui também é um problema, viu? Isso aqui vai gerar um problema que vai desencadear também na Segunda Guerra Mundial. Bom, se no plano material os veteranos de guerra receberam menos do que esperavam, no simbólico o retorno foi maior. Claro, assim, o reconhecimento simbólico, muitas vezes ele fala muito mais sobre os políticos que estão no poder no momento do que sobre as pessoas homenageadas, no fim das contas, né? Então, os governos fizeram esforços para criar e manter uma memória favorável dos seus combatentes. Monumentos foram construídos em praticamente todos os países envolvidos no conflito para valorizar a memória dos que se sacrificaram por eles, tá? Então, aqueles que morreram acabaram que foram mais lembrados do que aqueles que escaparam, né? Dos que voltaram com vida. Até porque vai sair mais barato fazer um monumento em homenagem aos que morreram do que pagar mensalmente uma quantia, um valor para aqueles que sobreviveram, mas que ficaram inválidos para o trabalho depois da guerra, né? Nem todos os mortos na guerra receberam a mesma homenagem. É o caso, por exemplo, de indianos, árabes, africanos e outros povos coloniais. Muito bem, povos coloniais. Ou seja, pessoal, por exemplo, a França entrou na guerra, a Inglaterra entrou na guerra, mas não foram só soldados franceses, não foram só soldados ingleses, né? A França tinha colônias na África, a Inglaterra tinha colônias na África, e é claro que eles pegaram pessoas nessas colônias para lutar pela França, né? Então, esses convocados a lutar sob as bandeiras europeias, né? Lutar pela França, lutar pela Inglaterra, lutar pela Alemanha, nos campos de batalha na Ásia, no Oriente Médio, na África e até mesmo na Europa, eles foram extremamente importantes para os exércitos que defenderam, mas recordar esse fato podia ser embaraçoso e até mesmo perigoso, por mostrar
o valor bélico dos povos colonizados. Ou seja, na hora de levar para a guerra, não, vocês são importantes, vamos defender a França, vamos defender a Alemanha, vamos defender a Itália, vamos defender a Inglaterra, mas na hora de reconhecer, né, que esses colonizados tiveram grande importância, não foi feito. Até porque reconhecer isso mostraria que eles têm força, inclusive, para se tornarem independentes. Tá? Então, é bom pensar nisso. Aqui o exercício que eu pedi para vocês fazerem, inclusive o prazo é hoje, né? Espero que tenham feito. Eu vi que alguns fizeram. Tá? Professor, Oi. foi até quarta essa? Não, porque alguns pediram para... Alguns não conseguiram fazer até quarta, eu acabei deixando até hoje. Eu quase não consegui fazer até quarta. Eu passei a manhã inteirinha fazendo só atividade de história. Na verdade, eu tinha feito a metade sexta-feira de noite. Eu tinha feito a metade sexta-feira de noite. Aí, quarta-feira de manhã, eu fiz a outra metade. Que ficou até com 2 cores de canetas diferentes, mas tudo bem. Pois, aí eu deixei que eu tenho um coração bom, meu coração é só amor, né? Então, é deixei amor, que me entregassem. Graças a Deus, né? Deixei que me entregassem hoje. Bom, então ali terminou aquele material, né? E aí eu trouxe para vocês agora um segundo material também sobre a Primeira Guerra Mundial, que é a Primeira Guerra Mundial em números. Qual o tamanho desse conflito? Né? Qual o tamanho dessa guerra, né, que levou aí milhares de pessoas à morte? Oi. Durou quantos anos mesmo? Só para me relembrar. Foram 4 anos, de 1914 a 1918. Eles tiravam férias, algo do tipo, ou passavam 4 anos guerreando mesmo, lá, no meio do nada? Não, passavam 4 anos guerreando. Né, isso é a história do filme que eu comentei na semana passada, do filme Feliz Natal. Enquanto os generais estavam em suas casas, comemorando suas famílias, os soldados estavam lá na guerra. Natal, não tinha negócio de feriado, não. Agora, claro, tinha assim, um grupamento militar passava alguns meses, 3, 4 meses na guerra, voltava e chegava outro, né? Aí esse grupo que chegou, passava mais um tempo aí em casa, até para se recuperar também, que muitos voltavam feridos, e quando tivesse bom, voltava de novo. Então, eram 4 anos de guerra. Claro que vão ter aí alguns dias que não vai ter guerra, não vai ter confronto direto, mas vai ter observação, vai observar o movimento do inimigo, vai procurar qual é a melhor satélite para poder chegar lá. Ok? Mas é 4 anos de guerra. É diferente, por exemplo... Oi. Eu só não assisto o filme que o senhor me pediu, porque eu tenho preguiça até de assistir série normal, filme. Eu só assisto anime mesmo. Anime e anime. Ave. Isso é ruim, isso. Anime. Professor, eu tenho uma lista de algumas séries que eu assisti, mas são muito pouco mesmo. Olha, eu tenho preguiça. Tá vendo essa imagem aí que tá aparecendo? Sei. Essa imagem é do filme 1917, que não sei se foi o Wesley que sugeriu. Alguém nessa turma sugeriu. Fui eu. Eu acho que foi o Wesley. Wesley, né? Pronto. Procure, né, dei uma pesquisada. Eu não assisti o filme porque ele tá um pouquinho caro para assistir ainda, né? Ele só tem na Telecine, parece, no TC, não sei, um canal aí. E no Google também tem disponível, mas ele é R$ 38,90 para assistir. Então, vou esperar ele ficar mais barato um pouquinho. Pirateados. Eu vou assistir no pirata mesmo. Nos sites pirateados. Minha gente, vocês estão me dizendo que vocês estão vendo o site pirata. Pipoflix. Professor, Futemax, tudo aí. Eu uso Pipoflix. Vou esperar ver se a Netflix também, professor. Eu uso o primeiro que aparecer. Então, essa imagem é do filme, tá? Mas não quer dizer que eu assisti ainda. Eu vou assistir, tá? Assim que eu assistir, eu conto pra vocês. Ele tem uma qualidade boa, pelo visto, assim, né? Filme, pela né? foto. Pela crítica, eu li a crítica do filme. Eu acho que eu já vi. Professor, parece que chegou a ganhar o Oscar, se não me engano. Eu já vi alguma cena desse filme.
Eu acho que ganhou o Oscar esse filme ou foi indicado. Eu acho que eu já vi alguma cena desse filme. Porque eu tô vendo aí esse cara no meio, eu acho que eu já vi ele em algum lugar. Isso passou no Fantástico, passou em várias. Que esse filme foi muito sucesso quando lançou. Ele ganhou o Oscar. Pronto, foi isso mesmo, ele ganhou o Oscar. Deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar. Ele venceu melhor fotografia e venceu melhor mixagem de som. Mas foi indicado em várias categorias. Foi indicado melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro original, melhor cabelo e maquiagem, melhor trilha sonora original, melhor edição de som, melhor design de produção. Venceu um bocado de coisa. Né? Foi um bom filme. Assim que ele ficar mais barato, eu assisto. Bom, vamos lá. Alguém entrou? Foi? Deixa eu ver aqui. Professor, assistir site pirata. Nos sites piratas, professor, não precisa pagar nada. América já. Primeira Guerra Mundial em números. Bom, eu vou alternar aqui alguns dados com algumas fotos históricas da época, tá? Essa foto, por exemplo, foi tirada em 28 de junho de 1914 e mostra aqui à esquerda, à direita, quer dizer, o segundo da direita para a esquerda que está sendo segurado, estão vendo? Esse cara é Gavrilo Príncipe. Quem é Gavrilo Príncipe? É o cara que matou o arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa, lá em Sarajevo. Lembra que foi esse episódio, o estopim para a Primeira Guerra Mundial? Sim. Então, ele foi preso. Então, nós vimos que a Primeira Guerra Mundial ela ia acontecer de todo jeito, né? Só estava esperando algum motivo. Exatamente. Estava todo mundo na paz, mas todo mundo armado. Então, era uma coisa que ia acontecer. Então, se não fosse esse episódio, ia ser outro, mas ia acontecer. Tá? Então, esse aqui é o Gavrilo Príncipe, ele foi preso logo em seguida, tá? O que não impediu que a guerra acontecesse. Bom, na falta de fontes confiáveis, os dados da Primeira Guerra Mundial são baseados em aproximações, tá? Variam aí um pouco de historiador para historiador. Mas... Professor, oi. Esse assunto que o senhor tá, esse conteúdo que o senhor está passando agora, cai muito no Enem? Cai. Primeira Guerra nem tanto, cai mais Segunda Guerra. Como eu falei, a Primeira Guerra não é tão lembrada como a Segunda Guerra, tá? Mas é bom vocês ficarem de olho também. Licença. Oi. Professor, não vou poder assistir ela mais não, tá bom? Oxê. Porque eu vou sair, eu não tô em casa não. Tá certo. Desculpa aí. Tudo bem. Estima-se que foram mais de 70 países que participaram da guerra, tá? Esse número é um pouco anacrônico, ou seja, não é tão verdadeiro assim, porque a maioria dos países ainda não eram independentes e faziam parte dos 6 impérios ou potências coloniais. Então, por exemplo, tinha país que, na verdade, na época não era país ainda, era colônia do Reino Unido, da França, da Rússia, da Alemanha, da Áustria, Áustria-Hungria e do Império Otomano. Então, são países que hoje são países, mas na época eram territórios dominados por um desses países que estão citados aqui. Ok? Está entrando. Uma dezena de países, somente uma dezena de países independentes entraram em guerra no verão de 1914. Tá? Então, olha como é diferente, 70 países para apenas 10, que entraram na guerra. Ao longo do conflito, outros países foram entrando. Por exemplo, a Itália entrou em 1915 e os Estados Unidos, como nós já vimos, eles entraram em 1917. Por quê? Porque um submarino alemão afundou 2 navios americanos que estavam levando mantimentos para a Inglaterra. E aí, isso fez com que os americanos entrassem na guerra ao lado da França e Inglaterra. Ok? Ok. Entendido? Bom, vamos lá. Vamos lá, outra fotinha. Aqui é o cartaz que chama as pessoas,
mobiliza o exército francês, os soldados franceses, para a guerra, ok? Isso aqui era colocado nas cidades. 2 de agosto de 1914, tá? Já todo mundo se preparando para a guerra. Está todo mundo armado, né? Na verdade, é só preparando agora, juntar todo mundo para ir para a guerra. Populações envolvidas, todos os países que participaram da guerra somavam aí cerca de 600 milhões de habitantes, o que na época representava aí a metade da população mundial. Ou seja, em 1914, o mundo tinha aí cerca de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Desses, metade acabou sendo afetada pela guerra. Certo? Por isso que é mundial, né, minha gente? Olha a quantidade de pessoas. Imagine, o mundo hoje tem quantos habitantes, vocês sabem? 7 bilhões, por aí. Por aí. Ou mais. É por aí. Nós temos cerca de 7 bilhões, um pouco mais, de habitantes. Deixa eu só... peguei aqui. Na verdade, já está em 7 bilhões 674 milhões. Daqui a pouco a gente bate 8 bilhões. Então, imagine, 7,6 bilhões de pessoas. Metade disso, né, vai dar quase 4 bilhões de pessoas, né? Vai dar aí 3,8, mais ou menos, bilhões de pessoas. É muita gente. Então, a Primeira Guerra Mundial acabou afetando metade da população mundial. Quer dizer que metade da população foi à guerra? Não, pessoal. Eu estou dizendo que, juntando as populações dos países que participaram da guerra, nós teremos metade da população mundial. Entenderam? Por exemplo, o Brasil participou da guerra, né? O Brasil, vamos dizer que o Brasil na época tivesse aí 100 milhões de pessoas. Isso quer dizer que, não quer dizer que as 100 milhões foram para a guerra, quer dizer que o Brasil, com a sua população de 100 milhões, faria parte dessa conta aí de 600 milhões que eu falei. Alright. Cadê? Pronto, achei aqui. Ó. O Brasil, no início do século XX, tinha cerca de 18 milhões de pessoas. Né? Cresceu um pouquinho, né? Vamos lá. Somente cerca de 20 países conseguem permanecer neutros durante toda a contenda bélica, durante toda a guerra. Essencialmente na América Latina e no norte da Europa. Tá? América Latina, Bolívia, Paraguai, Chile, quem mais? Venezuela. E no norte da Europa, Noruega, Finlândia, Suíça, são países que vão conseguir ficar neutros, né? Não vão tomar partido nem de um lado e nem de outro. Cerca de 20 milhões de homens foram mobilizados no começo da guerra, em 1914, e esse número vai aumentando, né, aos poucos, até chegar a 70 milhões de homens. Outra foto de 1914, táxis franceses da Renault, tá? Já tinha Renault naquela época, conduzem tropas francesas em seu caminho para a frente do Marne, que é aí, a Marne é um rio, tá? É uma das primeiras batalhas da guerra. Ok? Olha como os táxis eram bem diferentes. Não tinha nem capota. Como os carros, né? Bom, soldados por países. França, 8 milhões. Alemanha, 13. Áustria, Hungria, 9 milhões. Olha como a Rússia é muito mais que os outros, pessoal. 18 milhões. A Rússia sempre foi um país muito populoso, tá? A população sempre foi muito grande, tá? Então, 18 milhões é muita gente. Ó, pronto, 18 milhões é praticamente quase toda a população que o Brasil tinha na época, tá? Na Rússia foi só que foi para a guerra. Itália, 6 milhões. Estados Unidos, 4 milhões. Perfeito? 2 milhões de soldados foram recrutados no Império Britânico, né, sobretudo na Índia e nas colônias francesas da África e do norte da África. Cadê? 600 mil homens. Tem mais isso também, né? Não foram só pessoas da França, da Alemanha, da Grã-Bretanha, não. Eles pegaram também soldados das colônias. Aqui são soldados franceses saindo das trincheiras para atacar
na Batalha de Verdun, no leste da França, em fevereiro de 16. Aí, mais ou menos no meio da guerra. Notem, pessoal, que eles estão saindo de uma trincheira, estão vendo? Sim. Então, ficava vai longe a fileira, ó. É muito grande, as trincheiras eram muito grandes. Então, eles ficam observando, né, jogando bomba para lá e para cá, tocando tiro, e quando acham que dá para ir, né, para avançar, sai todo mundo da trincheira e ataca para ganhar a posição, ganhar mais Eu só sei de uma coisa, coitado da pessoa que cavou esses buracos, viu? Rapaz, era luta, né? Imagina cavar esse negócio durante a guerra. Não era um negócio muito... Não era um trabalho muito seguro, não, né? Bom, nas fileiras militares, a guerra deixou 10 milhões de mortos e 20 milhões de feridos. Vocês estão vendo aí alguns dados país a país, né? França, 1,4 milhão de mortos. A quantidade de feridos foi 4 vezes maior, quase, né? 4,2 milhões de feridos. A Alemanha, 2 milhões de mortos, 4 milhões de feridos. A quantidade de feridos sempre vai ser maior que a de mortos, né? A Áustria-Hungria, 1,4 milhão de mortos, 3,6 de feridos. E assim vai. A Rússia deixou 2 milhões de mortos, 5 milhões de feridos, e por aí vai. Essa foto eu acho uma foto bem significativa, porque ela mostra um soldado francês e um soldado alemão mortos em uma trincheira após um combate corpo a corpo. Lembra dessa foto aqui, ó? Tá todo mundo saindo da trincheira para atacar o inimigo, que deve estar provavelmente em outra trincheira. Lá ocorreu o ataque corpo a corpo. Ô, professor, vezes... Oi? essas fotos foram recriadas, né? E tiraram como se fosse antigamente, né? Como? Ah, reproduzidas? Não, essa foto é do local mesmo, são reais. Tá, aí a pessoa vai lá, imagina o fotógrafo no meio da guerra tirando foto. Mas tem, minha gente. Existe, até hoje existe. Aos familiares que cavavam buraco. Morreu de quê? Cavando buraco. Tá bom, pode acontecer, né? Mas essa profissão, né, repórter de guerra, é uma profissão que existe até hoje, tá? Por exemplo, me lembrem aí uma das últimas guerras que vocês têm notícia hoje. Que Da vocês Síria? conhecem. Oi? Eu ia falar da Síria, mas não sei nem se a Síria tá em guerra Acho ainda. engraçado o povo tudo morrendo e o fotógrafo lá tirando foto. A Síria ainda tá em guerra? Não, deu uma acalmada lá agora. Mas a Síria, pronto, na Síria também teve uns probleminhas lá. Com certeza teve um fotógrafo lá também participando. Lembra da guerra do Iraque? Quando os Estados Unidos invadiu o Iraque? Não lembro. Pois teve uma guerra aí. Na verdade, eles chamam de Segunda Guerra do Iraque, né? Porque o George Bush pai, George Bush, no início da década de 90, ele invadiu o Iraque, tentou invadir o Iraque. E aí, no início dos anos 2000, o filho dele, que também é George Bush, invadiu, aí sim, ele conseguiu invadir e derrubar o Saddam Hussein. Tem fotos dessa guerra do Iraque, tá? Quem tirou foram jornalistas de guerra, né? Os caras vão para lá justamente para tirar foto. É uma profissão bem arriscada, tá? Mas existe. Então, essa foto aqui não é que ela foi reproduzida, não. Não, essa foto é real, ela aconteceu. E aí tem um soldado francês e um alemão mortos em uma trincheira, tá? Após um combate corpo a corpo, né? Então, mostra que, no fim das contas, a corda ela continuou arrebentando do lado mais fraco, né? Quem morreu foi o soldado, mas o coronel, o general, o major, tá tudo lá nas suas casas, todos protegidos, tanto o general francês quanto o general alemão, tá? Tá, professor. Batalhas sangrentas, as batalhas emblemáticas de Verdun, que é, inclusive... não, essa foto não, a Verdun é outra, tá? De Verdun e Somme, em 1916, causaram, respectivamente, 770 mil mortos e 1.200.000 vítimas. Imagina, numa única batalha, morrer mais de 1 milhão de pessoas, né? É muita gente. Oi? O período mais violento vai ser o início da guerra, tá? 27 mil soldados franceses morreram
apenas no dia 22 de agosto, 27 mil soldados. Você sabe mais ou menos quanto é a população de Conde hoje? Não, não sei. O Conde hoje tem, segundo o IBGE, 24.670 pessoas, habitantes. Deve ter um pouquinho mais, que isso é de 2019, né? 2 anos atrás. Mas vamos fechar aqui em 25 mil pessoas, o Conde tem? Uhum. Né? Hoje, só no dia 22 de agosto de 1914, morreram 27 mil, mais do que a população atual do Conde. Morreram 27 mil soldados franceses. Foi o dia com mais baixas, com mais mortes de toda a história das Forças Armadas Francesas. É muita gente. Dos mortos e feridos, 70% foram vítimas de disparos de artilharia e entre 5 e 6 milhões ficaram mutilados, né? Sem braço, sem perna, algo do tipo. Cabeça, o rosto deformado. Os gases do combate, né, usados pela primeira vez em 1915, deixaram 20 mil mortos e uma grande marca na memória das pessoas. Aqui a artilharia norte-americana atacando alemães perto de Verdun em setembro de 18, já no último ano da guerra, né, nos últimos meses da guerra. Notem nessa foto, pessoal, quanto que esse negócio era barulhento. Os soldados que estão aqui em cima, ó, estão com a mão nos ouvidos. Aqui também, aqui, ó, mão nos ouvidos, para ver o quanto que esse negócio fazia barulho. Eles armavam e quando ia disparar, eles tapavam os ouvidos, porque era realmente bastante barulhento. Houve civis mortos? Claro que houve, pessoal. Civis são aqueles que não são soldados, né? A chamada guerra de movimento, que são operações de deslocamento rápido de tropas em 1914, os êxodos, a fome, a guerra civil na Rússia e os conflitos regionais do pós-guerra podem ter causado aí entre 5 e 10 milhões de mortos. Ou seja, juntando os 10 milhões de mortos de soldados, que eu já falei, com mais 10 milhões de mortos de civis, a Primeira Guerra Mundial pode ter deixado um saldo aí de mais ou menos 20 milhões de mortos. Para a época, isso já era um número bastante absurdo. Um negócio muito fora do comum. Nunca se tinha morrido tanta gente em um conflito, tá? Isso também ajudou a chamar esse conflito de guerra mundial. Ana Vitória, a guerra é um lugar onde jovens não se conhecem, né? Não se odeiam e se matam, e os velhos que se conhecem se odeiam, mas não se matam, é verdade. Você resumiu bem o que é uma guerra. Por isso que eu sou totalmente contra, né, esse tipo de coisa. Quem morre são os jovens, né? Provavelmente... Oi. O senhor, assim, se fosse para o senhor falar assim, o Brasil vai entrar em guerra hoje, com quem o senhor acha que o Brasil entraria em guerra? Cecília, a gente não tem armamento para entrar em guerra, não. Pois é, né? Se ele for entrar em guerra, a gente tá ferrado. A gente tá lascado. O Brasil tá lascado. Ai, Nós não pessoal. temos... Oi. Olha. Salgado quentinho, os desse jeito que emagrecem. Nós não temos armamento, não temos condição de entrar em guerra com ninguém, não. Mas se tivesse, não sei, teria que ser com alguém aqui perto, que também tem pouco armamento, tá? Nós não temos condição de guerrear, não. Então, veja bem, isso que a Ana Vitória falou, sim, Ana Vitória, a frase não é autora, né? Mas ela resume bem o que é uma guerra, né? Com certeza, esses dois soldados aqui não se conheciam, mas os líderes da nação, né? O líder francês e o líder alemão, com certeza se conheciam. Com certeza, esses dois não se odiavam, até porque não se conheciam, né? Mas os seus chefes se conheciam e se odiavam. Quem é que sobrou? Sobrou para quem? O soldado, né? Não foi para os líderes. Bom, ao final da guerra também teve uma pandemia. Nós não estamos vivendo a pandemia hoje, né? Covid-19. Nós tivemos aí no final da guerra outra pandemia, né? Que foi chamada aí de gripe espanhola,
que deixou dezenas de milhões de vítimas na Europa. Ok? Aliás, Professor, pessoal, Oi. não sei se o senhor percebeu, mas a cada 100 anos a gente tem uma nova pandemia, né? Tem gente comentando sobre isso. Não é verdade. Isso saiu, inclusive, Eu vi algumas reportagens realmente sobre isso, mas não existe esse ciclo, tá? Não é a cada 100 anos. Tem algumas pandemias que elas ocorrem num período maior do que 100 anos e outras num período menor do que 100 anos, tá? A Covid-19 realmente bateu com a gripe espanhola. Foi 100 anos de uma para outra. Mas não quer dizer que isso tenha acontecido sempre na história da humanidade. Eu vou mandar Aí para geral tava vocês. dizendo, professor, que a Terra tava amaldiçoada, que cada 100 anos tinha uma pandemia nova. É isso, um monte de gente falando isso, essas coisas. Não, pessoal. Eu vou mandar para vocês agora. Vou mandar um vídeo, vou botar aqui na. É melhor aqui no chat ou melhor no grupo? No chat. Chat. Pronto, esse aqui é um vídeo que vai discutir justamente essa afirmação aí, de que a cada 100 anos existe uma nova pandemia. E ele vai retratar, ele vai discutir aí cada pandemia que houve, desde lá atrás. Professor, mas eu acho que é melhor no grupo, porque quando a gente sair da videochamada, não vai ter como a gente acessar de Aparece, novo. né? É. Tá, pronto. Vou colocar no grupo agora também. Coloquei no nono A. Cadê o B? O B tá aqui. Pronto. Os misteriosos anos 20, uma nova pandemia acontece a cada 100 anos. Bom, então, inclusive, não é, ainda diz a década, né? Tem que ser sempre no ano 20 de cada século. Mas não é não, tá, pessoal? É só, no caso da Covid-19 e da gripe espanhola, foi uma coincidência, mas não quer dizer que tenha sido sempre assim, não. Sim, outro detalhe, outra curiosidade. A gripe espanhola, na verdade, pode ter sido uma gripe americana. Tá? Por quê, professor? Tem registros de soldados americanos com sintomas da gripe espanhola, antes da doença se tornar uma pandemia, tá? Então, os soldados americanos pegaram gripe nos Estados Unidos, levaram para a Europa e que é isso? Do nada, apertando o negócio aqui e apareceu isso. Pois é, mas descompartilhe. Ô, professor. Eu não sei nem como eu fiz isso. Qual eram os sintomas da gripe espanhola mesmo? Sintomas da gripe espanhola. Ninguém tá com medo de estar com gripe espanhola, é? Não. Não, mas eu acho que hoje em dia é controlável, né, professor? Olha só, dores musculares na articulação, dor intensa na cabeça, insônia, febre acima de 38 graus, cansaço excessivo. É tudo que uma gripe tem, geralmente, né? Você está vendo no Google, né? Dá para ver seu olho olhando pro lado. Eu olho para lá e para cá toda hora, na verdade. Sensação de falta de ar. Na verdade, essa gripe espanhola, ela lembra muito a Covid-19 também, né? São sintomas muito parecidos. Por exemplo, falta de ar é uma coisa que quem está com Covid sente também. Ok? Então, soldados americanos tiveram sintomas de gripe espanhola, levaram essa gripe para a Europa, né? Porque estava em guerra. E aí, a Espanha acabou que se tornou o foco que espalhou para o resto do mundo. Então, ela é chamada de gripe espanhola, mas muito provavelmente essa gripe, na verdade, ela era uma gripe americana e não espanhola. Bom, cadê? Vagão de Copenhague. Copenhague não, perdão. Compiègne, é outra região. Esse vagão, pessoal, foi onde foi assinado
o Tratado de Paz, né, que marcou aí o fim da Primeira Guerra Mundial. Ok? Tá aqui o vagão. Ele aqui à direita é o mesmo vagão, só que ele está no museu hoje, tá? É um vagão importante, vou falar dele também depois, quando nós estudarmos a Segunda Guerra Mundial. Sabe por quê? Porque o Hitler, ele foi tão rancoroso, não seja assim não, viu, pessoal? Ele foi tão rancoroso que, primeiro, ele não aceitou os termos de paz e as condições que foram impostas à Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial, certo? Como ele não aceitou, ele passou a usar isso para instigar o povo alemão a voltar para a guerra, né? Ele foi dizendo, olha, a forma como nós fomos culpados, né? Fomos, como a culpa nos foi dada na Primeira Guerra Mundial, foi injusta. Então, eu acho que nós devemos ir de novo à guerra para restabelecer a justiça. Muitos alemães compraram essa ideia e apoiaram Hitler, ok? Então, ele usou o sentimento das pessoas, usou essa questão do nacionalismo, é por isso que eu falo que ele foi manipulável, ele é manipulador. Isso. É por isso que eu falo que essa questão de ser muito nacionalista, na verdade, você pode estar sendo manipulado. Foi o que aconteceu na Alemanha, por exemplo. Muitos alemães apoiaram Hitler. O Hitler não chegou no poder de forma ditatorial, não. Ele foi através do voto, ele foi eleito depois que ele se tornou ditador. Mas, a princípio, ele foi eleito através do voto, usando justamente essa questão do nacionalismo, da Alemanha mais forte, da Alemanha viva, da Alemanha do Terceiro Reich, tá? Então, pessoal, quando começou a Segunda Guerra Mundial, o Hitler começou ganhando, tá? Ele conseguiu ocupar boa parte da França. E aí, né, achando que a guerra estava ganha, começou a assinar alguns acordos de paz, né, de capitulação. O que ele fez? Pegou esse vagão, que foi o vagão em que assinaram o acordo para o fim da guerra, da Primeira Guerra Mundial, pegou o vagão, levou o vagão para o mesmo lugar onde foi assinado o acordo, para assinar o segundo acordo, dessa vez favorecendo a Alemanha. Já pensou como ele foi rancoroso? Sim. Guardou, o vagão, inclusive, estava no museu, o museu era perto do local onde foi assinado o primeiro Professor, o senhor acredita que o Wesley é a favor de Hitler? É não. É não, rapaz. É não. É isso. Não acredito, não é possível. Se for, reprova ele agora. É não. Reprovado, Wesley, reprovado. Então, pessoal, por isso, o vagão ele é importante historicamente, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. Foi dentro do vagão que assinaram o acordo de paz na Primeira Guerra Mundial, e na Segunda Mundial, no momento em que o Hitler estava ganhando, ele mandou botar o vagão no mesmo lugar em que foi assinado o primeiro acordo, para assinar o segundo acordo, tá? Só que ele deu azar que, no fim das contas, ele acabou perdendo a guerra. Hoje o vagão está no museu. Bom, outros números, 6 milhões de prisioneiros, tá? 20 milhões de civis, sob um regime de ocupação, 10 milhões de refugiados. Eu não falei dos judeus aqui, tá? Lembrei agora, faltou falar dos judeus. 1,3 bilhão de obuses disparados. Sabe o que é obus? Obus é essa máquina aqui, ó, que tá na imagem, que dispara... Nossa, 1 bilhão? 1 bilhão. 1,3 bilhão. Isso aí não é um canhão, não? É o que chama de canhão, só que o canhão ele é estático, ele não se movimenta. Isso aqui ele se movimenta, né? Isso aí é como se fosse uma super metralhadora, mas só que tipo com forma de canhão. Não, ele não é metralhadora, ele solta uma bala por vez, a metralhadora solta várias, né? Então isso é uma W, mais ou menos. É tipo, isso aqui é como se fosse um canhão, só que ele tem rodas, então ele você pode levar ele para o campo de batalha, voltar, enfim. Ele é portátil, entre aspas. Pronto, é essa palavra que eu estava procurando. Ele é tipo portátil. O canhão você não sai levando de um canto para o outro, né? Bom, 10 bilhões de cartas e pacotes. Não tinha e-mail na época, né? Não tinha WhatsApp. Então era na carta mesmo. 10 bilhões de cartas e pacotes
entre os combatentes do fronte oeste e suas famílias. Inclusive, foi através dessas cartas que descobriram lá a questão do... que é retratada no filme Feliz Natal, tá? Que houve a confraternização entre soldados inimigos, né? Lá nas trincheiras, que é retratado no filme Feliz Natal que eu falei. A guerra custou 180 bilhões de dólares aos principais países beligerantes, aos principais países que participaram da guerra, o que representou aí entre 3 e 4 vezes o PIB desses países, tá? Que acabaram arruinados, que acabaram bastante danificados. Ok? Aqui é só referência. Pronto. É isso, pessoal. Por hoje é só. Professor, como você está dizendo, já acabou a aula, queria perguntar um negócio. Como o cara inventou a internet sem internet? Como inventou a internet sem internet? Que pergunta engraçado, né? Porque a pessoa não precisa de hoje em dia das coisas para pesquisar. Aí é o que eu tô dizendo. Como é que ele fez a internet sem internet para pesquisar? Vou parar a apresentação aqui e explicar esse negócio aí, tá?